Alguém sabe o que aconteceu com o Watford? Sumiram com ele, porque esses 2 jogos últimos aí não é o Watford. O time fazer 7 gols em 2 jogos. Eu quero meu Watford de volta, aquele que ganha com gol de pênalti. O último jogo também foi com gol de pênalti. E assim a gente começa mais um programa do Watford Brasil, com 2 vitórias, uma por 6-0, e eu admito, a última vez que eu vi 6 gols num jogo do Watford era ele tomando. Então, para a gente é muito bom ele fazer 6 gols, isso é incrível, e 2 vitórias seguidas, que um foguetinho, a gente já está lá na parte de cima da tabela novamente, e é isso que a gente cobrava nos últimos programas. Tem que ter vitórias seguidas se a gente quiser brigar por esse acesso direto à Premier League. Hoje, a equipe completa, de volta aí, Guilherme, o Vitor aí com a gente de novo, gente com o time à força máxima para fazer análise de Watford 6, Bristol City 0. Eu falei, não dá para confiar em time que tem Mariappa como zagueiro. E também a vitória sobre o Preston North End fora de casa, com 1-0, o gol do menino João Pedro cobrando pênalti. E antes da gente debater, falar um pouquinho desses 2 jogos, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube do Watford Brasil, ativem o sininho, para que sempre a gente fazer esse, subir um programa, você receber uma notificação falando, o Watford Brasil está com um vídeo novo, e você fica por dentro de tudo que esses 3 bobões falam aqui sobre um clube lá do norte de Londres, né, um pouquinho para cima, né? E também pode ir nas nossas redes sociais, no @WatfordFCBra, lá no Instagram, ou @WatfordBrasil no Twitter, para ficar por dentro do dia a dia das notícias dos Hornets. A gente comemorou no último programa 3 anos da fundação do Watford Brasil, e durante essa última semana foi aniversário, 40 anos de Aurélio Gomes. Parabéns aí, uma legenda, né? Uma lenda para os torcedores do Watford, que sempre tem com muito carinho essa grande pessoa que você é. E bora lá, então, a gente vai meio que monopolizar, porque só o Vitor que assistiu os 2 jogos, então basicamente ele vai falar meio que por cima. Então já vamos com o Vitor para falar de Watford 6, Bristol City 0. Vitor do céu, o que aconteceu? Caiu um meteoro? O Elton John foi assistir o jogo? O que aconteceu para 6 gols do Watford? E assim, emitindo rapidinho minha opinião, que eu já falei no grupo, falei aqui em off também, para mim os 6 gols foram dados, não tirando o mérito do Watford, que construiu as jogadas. Mas, gente, se eu fosse do Bristol City Brasil, ia estar muito preocupado, porque os caras deu os gols pro Watford, né? Vitor, bem-vindo para esse programa e fale dessa vitória do Watford de 6-0 sobre o Bristol City em Vicarage Road. Ainda bem que aqui não é Bristol City Brasil, hein? Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é, 6-0, né? Que coisa, que placar diferente para o Watford tá ganhando, né? Normalmente é 6-0 contra. A gente tá acostumado com os placares lá da Premier League. Mas foi um jogo bom, não tirando o mérito do Watford, mas já era obrigatório, né? A gente golear o Bristol City. A gente falava no programa do pré-jogo como eles têm uma defesa vulnerável, como eles sofrem muitos gols, e eram pontos que a gente não podia desperdiçar. Então foi ótimo, 6-0, muito bom, mas também não é para a gente se animar muito, não, porque não é. O Watford não virou, né, novamente fazer alusão ao City, o Watford não virou o Manchester City, não vai sair fazendo 5, 6, 7-0, porque é surreal isso. Mas foi um placar ótimo e é bom comemorar assim. 6-0 o Watford contra o Bristol. E agora, dando as boas-vindas ao Guilherme de novo, que estava suspenso no último jogo, tomou um cartão vermelho, né, Guilherme? E ele vai destacar, ele não assistiu a partida, mas através dos gols ele vai destacar um jogador, né, que ele achou que teve uma mudança, e depois mais para frente a gente vai destacar talvez essas mudanças, que é o Chalobah nesse jogo contra o Bristol, muito pelo passe vertical dele, também o 6º gol, né, um contra-ataque do Watford, que a bola, que eu vi o contra-ataque, a bola caiu no pé do Gray, falei, não pode essa bola ter saído deles, ter dado gol, né? Mas, enfim, saiu o gol. Guilherme, seja bem-vindo. O que você queria analisar desse jogo? Fala Jefferson e Vitor, fala galera, é bom estar de volta, né, depois da suspensão. É bom falar do Watford depois dessas 2 vitórias agora. E vamos falar um pouco do jogo do 6-0. A gente sabe que foi um adversário frágil, onde o Watford
soube se impor contra ele e aproveitar a superioridade para fazer um placar elástico, porque a gente via um Watford que enfrentava equipes frágeis, mas era um time que tinha dificuldades. Desse jogo foi diferente. A gente viu um Watford que sempre buscou o ataque do começo ao fim do jogo. Foi um adversário que deu muitos espaços, é claro, e o Watford soube aproveitar. Eu falar sobre o posicionamento do Chalobah, que é onde o Watford, o Xisco coloca uma formação de 4-3-3 e são dois volantes, vamos dizer assim, que é o Hughes e o Chalobah, sendo que o Chalobah mudou a função, ele não ficava muito na base da jogada para construir com os zagueiros e os laterais. Ele funcionava como um box-to-box, ele chegava muito à frente também. E a questão dos passes que ele executou nesse jogo, ele estava conseguindo executar mais passes verticais. A gente dizia que ele era um jogador de construção muito para rodar a bola, apenas de uma lateral para outra ou para trás. A gente nunca viu ele mandando um passe para frente. E no primeiro gol mesmo que o Watford fez, a gente percebe que o passe dele consegue quebrar duas linhas de marcação. Então, isso a gente percebe que teve uma mudança de atitude dele também, né? Acho que pega muito isso do treinador, de pedir que ele faça mais isso. Acho que questão de treinamento. Acho que é dessa forma também. Eu acho que o crescimento do Chalobah vem muito também da mudança de posicionamento. Como ele jogando na base, ele consegue atrair mais a marcação. Então, se ele não tem uma mobilidade, uma boa condução de bola, ele vai sentir dificuldade quando o adversário pressionar. Então, ele provavelmente vai tentar o passe mais curto, o mais perto possível. Se ele consegue receber a bola numa zona mais avançada, a não ser ali naquela linha de defesa, ele tendo mais espaço ali naquela região, ele vai conseguir um passe mais vertical. Então, essa mudança foi um ponto positivo para o Xisco, que conseguiu fazer a equipe voltar a jogar um bom futebol, por mais que o adversário seja frágil. Mas foi um Watford que se impôs dentro de campo. Acho que também falar sobre o ataque, que a gente tem 3 jogadores que são bem móveis. O gol, eu não vou lembrar, acho que foi o gol do Sarr, onde o João Pedro ele desce para no lado esquerdo e abre espaço para o Sema que vem por dentro. Tanto que sai a jogada do gol do Sarr, é isso. E consegue envolver a marcação, é um time que consegue ser móvel no ataque, se movimenta bastante, não fica tão preso quando tem o Gray e o Tierney, que são 2 caras que mais de poder físico. Então, acho que foi um trio de ataque que conseguiu ser bem efetivo, de muita movimentação, conseguiu envolver o adversário, e fez o Watford marcar vários gols, né? Então, foi um Watford que teve uma boa organização defensiva, que sofreu poucos sustos. Na parte ofensiva, buscou se impor, passes mais verticais, ter uma troca de passes mais rápidas também, para não fazer que o adversário consiga se resguardar de forma mais rápida. Mas é isso, a gente espera que seja esse crescimento do Watford, né? Mais para frente vai falar do jogo aqui contra o Preston, que ganhamos de 1-0, mas é um crescimento. Eu acho que a mudança de postura, a mudança de estrutura do time está sendo importante para o crescimento do time na temporada. Assim, já mais da metade da temporada, que a gente vê assim, um crescimento de desempenho, é um pouco tarde do que a gente esperava, mas que siga nessa pegada para a gente conseguir o acesso o mais rápido possível para a Premier League. Olha, eu vou ter que, galera, me desculpa, eu vou ter que dar um cartão amarelo pro Guilherme, porque a gente ia discutir isso lá para frente. Ele já falou tudo agora. Mas o bom é que ele conseguiu casar também com o momento da análise do jogo contra o Bristol City, mas a gente vai voltar de novo nesse assunto da mudança tática, principalmente desse 4-3-3. Pô, Guilherme, vou ter que te dar o cartão amarelo. Gastou todo o assunto, pô. Ele já gastou todo o assunto. Mas então, agora, retomando para o passado, né, voltando, vamos falar de Preston North End 0, Watford 1. E uma coisa que me chamou a atenção, né, se você pegar os dados finais, ele teve um chute no gol só, a partida toda, que foi o pênalti do João Pedro. Né? Então, assim, teve volume de jogo, o Preston chutou 11 vezes, o Watford 9, mas em finalização do gol apenas uma, que foi do pênalti. Agora fazendo aquelas piadinhas de tiozão de churrasco, né? Se Preston ou não Preston, o importante são os 3 pontos, né? Vitor, fale um pouquinho aí sobre esse jogo, o que você analisou e vale destacar que uniforme bonito esse terceiro uniforme do Watford.
Pois foi um daqueles jogos bem mornos, né? Bem de sábado, 11 horas, né? Agora meio-dia, devido à mudança aí do horário da Inglaterra, mas aqueles jogos bem para você dormir, para você relaxar, bem cara de Championship mesmo. O Preston mereceu a vitória, para ser sincero. O Watford não jogou bem, apesar não. Seguindo de uma boa partida, o Watford acabou jogando mal nessa. Mas o que importa é o resultado final, os 3 pontos. Mas, novamente, a vitória do Watford com gol de pênalti, dessa vez do João Pedro. O Digne não fez as ordens lá para ele entrar em campo mesmo lesionado. Mas o que importa mesmo, a gente disse várias vezes, é o resultado final na Championship e valeu os 3 pontos fora de casa. Vitória importante do Watford. Eu tô com medo de chamar o Guilherme e ele tirar o assunto do próximo, próximo item. Ô, Guilherme, você tem alguma coisa para falar desse jogo, da batida do pênalti do João Pedro ou não? Acho que só falar um pouco assim, da continuidade que o João Pedro vem recebendo, né? Porque a gente via nos jogos que a dupla de ataque era formada por Digne e Gray, depois Digne e João Pedro, e era assim, um revezamento. Um jogo jogava um de cada vez. Sempre tinha um jogo, um revezamento entre Gray e João Pedro. E, assim, acho que destacar o João Pedro, que tem 7 gols com o Watford, são 2 assistências também, em 31 jogos. E a questão de gols, acho que já bateu a quantidade empata a quantidade de gols que ele fez jogando com a camisa do Fluminense, que são 7 gols e 2 assistências também com a camisa do Fluminense, só que são 28 jogos com o Fluminense, jogos a menos. Mas eu acho que é importante dar essa oportunidade ao João Pedro. Talvez ele não jogue na próxima partida, porque tem a questão física também, a sequência de jogos, o que pode pesar. Mas é muito importante ver esse crescimento do João Pedro, ver que ele está sendo um jogador maduro dentro de campo contra o Bristol. As jogadas que foram boas, acho que foi muita falta de sorte, porque as jogadas foram boas, as bolas chegaram bem para ele e ele não conseguiu marcar. Mas a gente vê que ele está tendo um bom desempenho jogando assim, não como um camisa 9 de fato, aquele cara que vai buscar o jogo mais físico como é o Digne ou o Gray, mas ele consegue ser muito móvel, abrindo espaços para quem vem de trás, seja o Sema, o Sarr, Feminia muitas vezes chega como peça surpresa dentro da área, mas não tem mais o que falar não, você já tá, daqui a pouco eu vou ser expulso aí, então, para deixar quieto. Posso só completar um negocinho antes de você falar, Jefferson? O Guilherme falou bem, o João Pedro tá maduro, mas dentro de campo, né? Porque fora de campo tá meio complicado. Já tá até desgastando um pouco a torcida lá na Inglaterra, pelo que eu vejo nas redes sociais. Porque o cara posta fazendo live na Twitch, jogando videogame. E acho que se ele focasse um pouco mais no Watford, poderia até ser melhor. Até ser um pouco melhor. E só uma coisa também para completar do jogo contra o Preston, ótima entrada do Zinkernagel no fim do jogo, hein? Mais uma entrada boa dele, ele entrou bem contra o Bristol, fez até gol, e agora mais uma ótima entrada do Zinkernagel, acho importante o destaque aqui dele. E o cara já aprendeu a falar o nome dele, aí que eu gosto, assim que é diferente. Deu Mas uma falando até treinada e deu certo. até falando um pouco dos gols, né? A gente tem Sarr, Digne e João Pedro com 7 gols cada um. Somando os 3, tem 21 gols. Então, quer dizer, dos 38 que o Watford fez na temporada, 21 gols são desse trio aí, que eu acredito que daqui a pouco pode se tornar também um trio titular, né? Você ter um revezamento por conta da quantidade de jogos, em vez de você ter o Sema, você ter o Digne ali dentro da área com os dois movimentando. Agora, vamos lá, ia ser uma grande surpresa, mas o Guilherme já falou metade do assunto. Brincadeira, hein, Guilherme? Mas a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças, né? O Vitor acho que vai ter experiência de ter acompanhado o jogo, eu e o Guilherme vimos apenas os melhores momentos, né? Mas dessa mudança, porque o Xisco destacou muito depois daquele empate contra o Coventry, que precisava de uma mudança. Ele estava na corda bamba, a torcida estava pedindo sua saída, a gente falou, eu acho que ele não chega ao Valentine's Day, né? Ele chegou, pelo menos a essa data ele chegou, e houve talvez uma mudança. Apesar da fragilidade do Bristol City, que a gente discutiu, né, Vitor, no último programa, surpreendente estar em 10º com a fragilidade do time, né? Mas a gente conseguiu fazer 6-0, conseguiu uma vitória importante, e a gente já mudou todo aquele esquema que a gente falava, a gente está 7, 8 pontos atrás
do líder, do vice-líder, a gente encostou mesmo que momentaneamente com o jogo a mais, só para destacar para o pessoal, a gente está gravando esse programa aqui antes dos líderes terem jogado. Então, pode ser que a gente fale uma informação sobre a tabela e mude com o passar ou com o término da rodada. O próprio próximo adversário do Watford ainda não jogou por essa rodada. Mas, Vitor, queria que você destacasse, será que aquilo que a gente discutiu da má fase do João Pedro e do Sema, eles conseguiram reverter com essa mudança tática e foi já demonstrado nesses 2 jogos que talvez o jeito de jogar não ajudava os dois? Primeiramente, só falar um pouquinho rapidinho dessa classificação aí da Championship. Vamos torcer para o Brentford e o Norwich tropeçarem nessa rodada, porque o Watford está 4 só do Norwich e 3 do Brentford, né? Então, resultados importantes aí do Watford. Eu não sou muito um cara técnico, né? Eu não consigo analisar tão bem quanto vocês dois aí, mas eu acho que é importante. O Watford achou aí o estilo de jogo do João Pedro e do Sema, como você bem destacou, e é importante achar, é importante que o jogador se sinta confortável na posição e o resultado está dando certo, né? Pelo que a gente viu nos jogos contra o Bristol e agora contra o Preston. Apesar da não tão boa partida, o João Pedro e o Sema conseguiram se encaixar e esse sistema 4-3-3, né, que o Xisco usou no jogo contra o Preston, o 4-2-3-1 no Bristol, parece que só alguns ajustes dependendo do adversário, mas parece que ele achou ali a formação ideal. O Guilherme, agora até destacando aquilo que você puxou já do jogo contra o Bristol, o que mais que você queria falar? A gente já tem ali uma construção de sistema defensivo que está claro, né? Feminia, Sierralta, Ekong e o Mazina, né? Apenas pequenas mudanças, como foi o jogo contra o Preston, saiu o Ekong, entrou o Cathcart, mas ele achou ali, aquela ali é a linha de 4 dele, né? Não tem nem por que mudar, a não ser que for por essas trocas mesmo de cansaço ou lesão. Parece que ele encaixou o time e ficou, né, 2 jogos sem sofrer gols, aí junta com o jogo com o Coventry, já mais jogos sem sofrer gols. O Hughes parece que, enfim, está se acertando no meio, né, não está sofrendo lesão, não está tendo nenhum problema, isso ajuda demais, porque o meio campo do Watford cresce absurdamente, tendo o Will Hughes ali no meio. E, né, também está fazendo uma grande temporada, né? Eu vi alguns torcedores ingleses destacando que o Cleverton foi o melhor jogador desse confronto contra o Preston North End, né? E daí do ataque, sem o Sarr acima da média também com a Championship, assim, descaradamente, né? Não tem nem o que falar. Você tem algo a mais para destacar de toda essa base do time, de mudança que teve desses 2 jogos para cá, Guilherme? Falando sobre, eu acho que o posicionamento, como vocês falaram, do Sema e de João Pedro. O Sema, quando o time jogava no 4-4-2, ele tinha uma obrigação muito grande na transição defensiva. Como ele jogava apenas, como podemos dizer, à frente do lateral esquerdo, na hora que o time defendia, ele recuava muito. Então, quando ele pegava na bola, ele já pegava muito distante do ataque. Ele pegava a bola muito distante da área adversária. Então, ele tinha um pouco de dificuldade para conduzir a bola, como chegar lá. Porque muitas vezes na questão do contra-ataque era isso, quando ele recuava, que quando ia para o ataque, quando já não tinha um tanto fôlego assim também de sempre voltar, marcando aquele lateral adversário que está subindo, ou um volante, quando ele pegava na bola, tinha um campo muito grande para ele percorrer e chegar no ataque. Então, era uma dificuldade que ele tinha. O João Pedro, que pode ser a questão da movimentação dele, porque como ele tinha um outro atacante para fazer a dupla, ele poderia ter dificuldade na questão da movimentação, poderia estar batendo, podemos assim, como ele sai muito da área, como a gente viu agora nesses 2 últimos jogos, ele saindo muito da área, e o Dini também faz isso, que ele gosta de participar da partida, então poderia estar os dois se batendo ali, porque se um jogador sai, o outro tem que ficar para dar a profundidade. Então, no caso, quando ele tinha o Dini, teria que ser ao contrário, João Pedro sair, o Dini ficar, mas não, saía os dois, o time perdia a profundidade e era isso que estava acontecendo com a queda de rendimento do ataque. Mas acho que o Sema jogando na linha mais avançada, acho que tem muito a destacar o que ele tem de melhor, que é o drible,
a velocidade. Então, ele ali, ele consegue, perto, mais próximo da área, ele consegue achar coisas melhores para o Watford. Acho que é só isso mesmo que tem o que falar. Acho que também a organização do Watford, na parte defensiva, ela melhorou. É um time que consegue fechar bem os espaços. E buscando anular o adversário, ele consegue também ter paciência na posse. Como eu já tinha falado antes, falei até demais, né? Mas, assim, a posse do Watford está sendo mais efetiva, um passe mais vertical, passe mais para frente. E não o toquinho para o lado, né? Igual o Fernando Diniz aí de São Paulo. Eu não sei para quem que foi essa cutucada, hein? Olha, hein? Eu fiquei sabendo que ele vai assumir o esporte ano que vem. Mas vai fazer o Thiago Neves aí render o que não rendeu em toda a carreira dele. É Mas isso. agora a gente vai destacar o próximo jogo, e aqui agora na Championship é assim: é jogo sábado, terça, sexta, virou um fuzuê de novo essa quantidade de jogos da Championship por conta do calendário apertado. E a gente vai ter agora o Rooney como técnico, né? A gente enfrentou o Rooney como jogador no primeiro turno, agora ele é o técnico do Derby County, que é o próximo adversário do Watford. Watford Derby County, em Vicarage Road Stadium, sexta-feira, dia 19, às 4h45, 16h45, horário de Brasília, transmissão do Hive Live. E eu tinha falado lá no outro programa, não valia a pena se o Watford fosse jogar o que jogou contra o Coventry, não valia a pena os 7 euros para assistir o jogo contra o Bristol. Foi quase €1 por gol, hein? Então valeu a pena naquele momento, né? Quem sabe agora também não seja um bom investimento, né, para assistir esse jogo. O Watford, terceiro colocado, 54 pontos, 30 jogos, já faltam só 16 para o término da Championship, 15 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados, 20 sofridos, 18 gols de saldo. O nosso adversário, o Derby County, 16º, muito melhor do que quando a gente enfrentou no primeiro turno, que eles estavam muito próximos da zona de rebaixamento, 29 jogos, só recordando aí para o pessoal, até a gravação desse programa, o Derby não jogou pela 30ª rodada, então por isso que ele está com um jogo a menos, 34 pontos, 29 jogos, né, 9 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 21 gols marcados, 30 gols sofridos, menos 9 de saldo. Fazendo uma análise rápida, um time que faz poucos gols, ele fez um gol a mais do que o Watford sofreu, e está na média ali das equipes da onde ele está em quantidade de gols sofridos. Talvez em casa o Watford tem que aproveitar isso. Ao longo da história, 43 jogos, 13 vitórias do Watford, 13 empates e 17 vitórias do Derby. No histórico de confrontos, dia 16 de outubro de 2020, Derby County 0, Watford 1, gol de João Pedro pela Championship, quem lembra, até na nossa abertura do programa aqui, aquele gol que ele dá uma chapada na bola, também como o jogo contra o Preston North, o único chute no gol, né? Só que diferente daquele jogo, os caras mal chutaram para fora do gol naquele jogo, né? Esse foi um dos poucos que saiu pela linha de fundo. E anteriormente a isso, dia 3 de abril de 2015, Derby 2, Watford 2, gols de Vidra e Galo. No dia 22 de novembro de 2014, Watford 1, Derby 2. Vamos ver quem lembra desse autor do gol, Munari. Lá atrás, Munari saiu do banco para fazer o gol. Dia 26 de abril de 2014, Derby 4, Watford 2, Diney e Renege. Eu não consigo falar o nome desse cara, pô. Eu joguei até no Google Tradutor para ver se conseguia, achei que era francês, mas é sueco, e sueco é impossível falar o nome desse cara. Então vai ficar desse jeito mesmo. E no dia 19 de outubro de 2013, Watford 2, Derby 3, Forestieri e McGugan marcaram os gols do Watford. Vamos agora analisar Watford e Derby em casa, pelo momento que o Watford vive, pelas mudanças, o que esperar de um confronto contra uma equipe que é a 16ª. Primeiro, Guilherme, com você. Então, o que a gente já vem falando nesses programas, né? A gente espera que o Watford busque a vitória do começo ao fim, e não invente de fazer um gol e achar que está tudo certo, se defender, porque a gente viu que isso deu muito errado nessa temporada. A gente viu partidas que o Watford fez 1-0
Aí achou de tentar anular o adversário, mas só que se defendia mal. Tentou fazer retranca, mas com a defesa mal organizada. O que é o diferente de agora. A defesa está um pouco mais organizada, a gente percebe que o Sierral tá jogando um absurdo. Acho, eu tô até com medo de elogiar muito, mas a gente percebe que ele tem potencial. É uma das poucas contratações que vem da Udinese que vem dando certo no Watford. Quer dizer, os dois zagueiros, né, que vieram da Udinese estão dando certo no time. Acho que vale ressaltar isso. E não vai ficar no Watford, que eles vão ser transferidos para o Udinese porque deve começar a jogar bem demais aqui. Então, daqui a pouco volta para o Udinese. Então eu acho que é melhor a gente dizer que ele joga mal, né, para os caras lá, porque senão é complicado, né? Vai perder os dois zagueiros que estão se dando muito bem. Mas a gente percebe que são dois zagueiros que estão se dando bem, eu acho que tem uma linha de defesa bem organizada. O Mazina tá aprendendo, por incrível que pareça, o cara vem da escola italiana e parece que está aprendendo agora a defender melhor. O Feminia, ele é acima do nível da Championship, a gente sabe disso, que ele está sendo muito regular nessa temporada. A volta dele no time faz o crescimento, faz a gente ver o crescimento do Sar novamente, porque o Femenia sai, a gente já sabe que, pô, véio, o Sar não vai jogar bem hoje porque não vai ter aquele cara que vai conseguir passar a bola bem para ele, vai conseguir se envolver. Mas a gente percebe que é um time que vem de crescimento, as mudanças foram certas, ao invés de. Agora ele treinou no 4-3-3 e colocou um 4-3-3 para jogar, né? Não fez uma besteira aqui, onde os jogadores até ficaram irritados, teve algumas especulações. Mas a gente vê o Watford em crescimento, a gente espera que seja assim, não apenas uma empolgação de 2, 3 jogos. Mas a gente quer que esse time venha em crescimento, porque se chegar, vamos dizer que um playoff, se a gente pega um playoff e o time numa queda de rendimento, vai ser complicado para chegar à Premier League, né? É muito difícil, assim, é um campeonato que é duro, bem complicado, são muitos jogos, adversários que, a maioria das vezes, quando enfrentam o Watford, querem mais se defender, buscam mais a defesa, fica aquela retranca, um jogo chato, onde o Watford, se não tiver inteligência, sabedoria para jogar, acaba entregando os pontos, mas a gente espera que esse crescimento seja até o final da temporada para a gente planejar a próxima temporada já na Premier League, tudo bonitinho, e que esses caras nem saiam também, né? Mas o que a gente espera é voltar para a Premier League. Eu quero que essa Championship acabe logo e o Watford na Premier League na próxima temporada. Ei, pessoal do Udinese, vem aqui. Cathcart joga demais. E a gente tem um moleque aqui que arrebenta. Success. Pode levar. Pode levar. Ô, Vitor, e você? Qual que é a sua expectativa para o Watford Derby? Primeiramente, uma dica aí para quem não quiser gastar os euros lá no Hive Live, 10 centavos, vai lá no Bet365, coloca assim, vai sair gol, ou vai aposta no Watford, aposta no Derby, qualquer que seja, aí você pode assistir o jogo lá por 10 centavos lá no Bet365, é um bom investimento, melhor que colocar 7 euros lá, pô, não sabe se vai perder ou não, esse daí você pode até ganhar dinheiro, né, se você acertar a aposta, então, mas aposte com responsabilidade. Uma expectativa, eu tô confiante, eu acho que a gente lembra do último confronto contra o Derby e lembra que o time estava meio bagunçado, estava meio desfalcado, o João Pedro, ele acabou fazendo aquele golaço, mas fora isso não teve muita participação. Lembro que a nossa zaga era Truchekong, Wilmot e Kabasele, e agora nenhum desses três aí, acho que o Kabasele só, acho que tá jogando, né? Mas agora o Sierral tá dando um show, dá de 10 nessa zaga. Então a expectativa é boa pro jogo contra o Derby, e tomara que o Watford continue a boa fase, apesar da atuação ruim contra o Preston, teve uma ótima partida contra o Bristol e que essa partida se repita na sexta. E falar lá pro Xisco observar os escanteios do Derby. Eu vi uma cobrança lá, todo mundo meio esquisito dentro da área lá que o Rooney arrumou lá e os caras fez gol. Toma cuidado com a bola aérea deles, né? Mas, galera, esse foi mais um programa do Watford Brasil. E sabe qual que é a curiosidade? O nosso primeiro programa foi num pré-jogo de Watford Derby, lá no primeiro turno. Então, a gente está cada vez aí crescendo mais com vocês aí
nos assistindo e também nos apoiando. Então, galera, esse foi mais um programa. Se inscreva aqui no nosso canal, ativem o sininho para que a hora que a gente colocar um programa você receba imediatamente, e também lá no nosso Instagram, @WatchForFCBra, ou no Twitter, @WatchForBrasil, você fica por dentro das notícias nossas aí, tudo que a gente coloca do dia a dia do clube. Você é torcedor do Watford, chegou até aqui, pesquisou lá o Watford no YouTube, quis ver aquele gol do Deeney contra o Leicester e chegou até a gente. Se você quer fazer parte de um grupo de WhatsApp, manda no nosso DM ou do Twitter ou também do Instagram, que a gente adiciona lá no grupo. Tem uns caras loucos lá e mais uns caras apaixonados pelo Watford. Hoje até o argentino apareceu nesse último jogo, cara. O argentino lá estava dando uns pitacos. Mas é isso, galera. Valeu por mais esse programa. Valeu, Guilherme. Valeu, Vitor. A gente aí alegre, com um sorriso de xisco no rosto com esses 2 últimos jogos, esperando que esse sorriso continue para o próximo confronto diante do derby. Valeu, o Watford, maior da Inglaterra. Let's go, Hornets!